Naquela ocasião, ele mencionou que você tinha, é, como posso dizer, mais ultrapassado o limite porque tinha falado da morte do filho dele. Né? Não, eu não falei da morte do filho dele. O filho dele se suicidou e aí eu fiquei sabendo disso. Eu acho que foi no dia 22 de dezembro de 2019, se eu não estou enganado. Aí me ligaram dizendo isso. Eu não o conhecia, eu não falava com ele, eu não concordava com eventualmente quase tudo que ele dizia, nem com o misticismo dele, nem com muita coisa. Mas ele estava lá, meu Deus, e perdeu um filho. Eu não quero saber quem foi que perdeu o filho, o que o cara crê ou não crê. Eu sei que ele cria no filho. E eu sei o que é perder um filho. Aí um amigo me ligou, me disse isso. Eu falei, você tem o telefone dele? Tenho. Me passe. Liguei para ele. E aí comecei a consolá-lo, confortá-lo, orar com ele, ajudá-lo, e isso, e aquilo outro. Fiz isso durante meses. Eu não mantenho gravação de nada. Mas ele deve ter essas gravações todas lá. Eu é que sou um indivíduo que faço e apago tudo. Então, tentei ajudá-lo, porque eu imaginei o que é um garoto se levantar num dia de madrugada, num dia que estava associado a Saturnália, que para os especialistas em demônios, e nisso e naquilo, é o dia onde o diabo mais leva adolescentes e os provoca para tirarem a vida nesse período. E como demônio, diabo, Lúcifer, não sei o que, parecia para mim à distância ser o tema prevalente, o predileto dele, eu falei, isso deve estar sendo de uma dor brutal para esse cara e para a mulher dele. Aí eu liguei, comecei a falar, conversar, fomos nos entendendo e eu dando conselhos a ele sobre coisas que ele deveria fazer. Uma delas é, não entra nessa de sair produzindo coisas sobre a morte do teu filho. Conteúdo. Não, tira luto. A alma precisa de silêncio, precisa de luto, precisa processar a dor e não agregar sofrimento, já basta a dor. A dor é inevitável, o sofrimento a gente agrega. Eu conheço muita gente que teve a mesma dor que eu tive, mas teve um sofrimento infinitamente pior, porque sofrimento depende da tua autopiedade, autovitimização, de um monte de coisas. Pessoas autovitimadas e autopiedosas, a mesma dor neles provoca um resultado extraordinário. Como eu não tenho um pingo de autopiedade em mim, eu nunca disse, ai, Jesus, coitadinho de mim, ai, meu filhinho, eu dei a minha vida toda por ele, ele foi. Eu não tenho pena de mim, eu nunca tive. Eu fui ensinado por um pai que cresceu sem autopiedade e que me ensinou a não ter nenhum tipo de autovitimização. Tudo que eu fiz na vida errado, eu não transferi para o diabo, nem para Deus, nem para a mulher gostosa com quem eu fiz o que eu não devia ter feito, ou qualquer outra coisa. Quando diziam, ai meu Deus, mas também aquela mulher muito tentadora, eu digo, não. Eu é que dei em cima, eu que peguei, eu é que comi, o pecado é meu, a responsabilidade é minha, eu não tenho absolutamente ninguém para transferir. Aí eles vinham e diziam, não, mas a pomba gira, tá só. Eu digo, ela está girando em volta dela mesma, porque não é em torno de mim. O tesão é meu, eu vivo com as minhas consequências em todas as coisas que eu faço. Então eu o aconselhei a fugir da autopiedade, da autovitimização, porque eu disse, já basta essa dor atroz de um cara que põe com 15 anos o pescoço na linha do trem, deixa o trem passar, degola a cabeça, fica para cá e o corpo fica para lá. Terrível. É um negócio assim, traumatizante, né? indescritível. É uma coisa que é pior do que Auschwitz, porque em Auschwitz eram outros fazendo mal. Agora, ali não, era o filho dele, sem suportar mais viver.
E, entre outras coisas, porque era gay e tinha medo de não ser aceito pela família, pelas pessoas do ministério dele. O garoto sacrificou a própria vida no meio desse sofrimento. Aí eu tratei de todos esses assuntos e implorava a ele: não sai produzindo coisas, porque ele é muito ávido por produção. Aí caiu o negócio hoje. Amanhã ele já escreve um livro sobre a queda da caderneta branca. Então eu digo, não faça isso, dê tempo, até porque a mulher dele já sofria de depressão há muitos anos, era uma médica, chamada Cíntia, o nome fantasia era Isabel, assim como o nome do Daniel Marcelo. É Marcelo. Então, eu disse, a tua mulher está precisando de ajuda, cara. Dá tudo que você tiver para ela. Se não for necessário, interne-a. Porque o que ela está passando é horrível. Ela já sofria antes com o filho vivo, imagina agora. Aí, logo depois, ele veio e me disse que tinha feito o Diário do Filho, publicado um livro, feito não sei o quê, em menos de um mês. Que era para infanto-juvenil, alguma coisa assim, né? Em menos de um mês. Eu falei, que isso, cara? Eu tenho um filho que morreu em 2004. Até hoje eu não publiquei nada a respeito, porque provavelmente as coisas que eu escrevi sobre a morte dele ainda precisam amadurecer um pouco mais. A gente não tem que ter essa pressa toda. Jesus ressuscitou dos mortos, mas o evangelho mais recente que a gente tem perto da ocorrência foi escrito 25 anos depois. E não tinha nada mais importante do que contar aquela história. Então, calma, por favor. Essa pressa faz mal para o espírito, para a mente, para a alma, para tudo. Era tudo que eu conversava. Você conversava com ela, aconselhava. Aconselhava, por aí, foi embora. Aí nós nunca encontramos. Às vezes que eu vinha a São Paulo, propus que a gente encontrasse, ele não pôde. Teve uma vez que eu quis encontrar com a esposa dele, porque eu estava infinitamente mais preocupado com a esposa dele do que com ele. Criando, fazendo o contrário do que você aconselhava no caso. Né? No caso, e eu via que ela estava numa fragilidade enorme, que ela era a próxima candidata potencial à morte e ao suicídio. E uma mulher que, como médica, tinha acesso a todo tipo de medicação que quisesse, me dava muita agonia que ela não suportasse aquele peso. Nunca nos encontramos. Mas aonde quer que eu estivesse, num podcast, no passado, aqui, ele estaria assistindo, aí mandaria um recado aí, diga para o meu amigo Caio Fábio que eu mandei um beijo para ele, não sei o quê, muito carinhoso. E eu retribuía, Deus te abençoe, Daniel, tal. Aconteceu várias vezes. Isso aí está gravado em tudo que é podcast, num monte de coisa. Eu cheguei a fazer uma live com ele na pandemia, depois da morte do filho, e tentando ser uma palavra de consolação para ele. Aí a coisa foi, e eu não via ele nunca atender um único conselho de um cara velho, cansado, rodado, sofrido e que sabe o que é padecer. Ele botava a carroça na frente dos bois e saía atropelando a vida. E eu fui ficando angustiado, fui diminuindo os meus contatos, até que houve um dia que eu estava no meu programa, que é diário, o Papo de Graça, lá na 13 horas no YouTube, e alguém... De domingo a domingo? Hã? De domingo a domingo? Não, é durante a semana. Ah, tá, segunda a sexta. Aí, pois bem, aí alguém escreveu ali num chat daquele, seu amigo Daniel Mastral veio à minha cidade fazer esses cursos de demônio, possessão, não sei o quê. Eu detesto isso, né? Assim, o demônio que se vire sozinho. Eu não dou ibope para Satanás nenhum, para demônio nenhum. Se ele quiser, ele bote o billboard dele, o outdoor dele, porque de mim não tem divulgação. Meu negócio é Jesus e o Evangelho. Aí, pois bem, aí quando eu cheguei e aquele rapaz falou isso, e ele insistiu algumas vezes, o seu amigo, diz que é seu amigo, mas está aqui com a gente na nossa cidade só fazendo o que você não concorda e o que você não ensina e nem faz. Aí eu
reconheço que eu não devia ter falado o que eu falei. Eu falei algo que, na minha mais profunda sobriedade, eu não teria falado. Mas me deu uma certa indignação naquela hora. E eu falei, não é meu amigo, não. Porque é um amigo que não aceita um conselho, que não aceita uma opinião, que você dá todas as opiniões abalizadas, mas ele só faz o que quer, pode te chamar de amigo, mas não é amigo. Então eu não posso considerá-lo meu amigo quando é uma via de uma mão única. Sou eu dando conselhos que ele não cumpre. Então, mas eu não precisava ter falado isso. Eu podia ter ficado calado. Ignorado ele mesmo. Lá, deixa pra lá. Aí chegou nele. Aí, não, ele estava lá no ar. Ah. Ele me assistia sempre. Aí ele fez um vídeo onde ele pegou um áudio meu. E onde eu disse no áudio, vários áudios, eu disse, ô meu irmão, como é que você está, meu amigo, no meio desse sofrimento, que é o que você faria por qualquer outra pessoa a quem você está tentando ajudar. Sim. Mas não significa que tem uma fraternidade, intimidade, um vínculo, nada disso. Aí ele botou no ar, disse, olha como o reverendo Caio não foi verdadeiro, ele me chama de amigo e agora diz que eu não sou amigo. Aí falou umas coisas, eu respondi, não, eu já estava arrependido de ter dito o que eu tinha dito. Eu falei, deixa ele falar o que ele quiser, eu mesmo. Eu tenho cascas antes do Neolítico, do Paleolítico, isso aqui para mim é tolice, não vou tocar no assunto. Mas, pastor Caio, desculpa, é aquilo que você falou na entrevista que ele fez com o Fábio de Mello. Ele se tornou uma celebridade, né, no YouTube. Então agora todo mundo vai controlar suas palavras, né, como fazem com... eu perguntei isso pra Monja Coen, sabe? Se ela não gostaria de ficar isolada, de ter os momentos de paz. Ela respondeu bonitinho, mas eu tenho. Mas quando ela sai na rua, não... todo mundo quer tirar foto. Foto é... Aí, só para concluir... Nesse caso teve a esposa dele, logo depois, né? Aí eu queria falar com a esposa. Tentei várias vezes, tentei inclusive ao telefone, porque eu tinha pavor que acontecesse o que veio acontecer, porque para mim era uma tragédia anunciada. Aquilo ali, uma mulher naquele estado, com toda aquela medicação, com todas as overdoses, era questão de tempo. Poderia acontecer a qualquer momento. Aí eu fiquei quieto e deixei passar, não respondi mais nada. Só um adendo, nessa época que a esposa dele faleceu, eu lembro que eu estava em contato, meio que contato com ele para conseguir trazer ele pra cá. E eu lembro que eu vi que a esposa dele faleceu, eu falei, eu vou dar uma palavra ali de consolo, mas não vou tentar marcar nada agora. Lá na frente, se der, eu marco. E, se eu não me engano, na mesma semana ele foi num podcast. Não, ele começou as atividades imediatamente depois. Aí eu soube 2 dias depois que ela tinha se suicidado através de uma overdose. Sim. Aí eu liguei para ele. Aí falei, meu irmão, era o que eu temia, era uma coisa horrorosa. Como é que você tá? Ele falou, não, eu tô bem. Eu tô sendo bem ajudado, tô sendo bem tratado, tem uma pessoa terapeuta aqui comigo que está me ajudando. E, inclusive, se não me engano, ele me disse que a pessoa tinha 1 ou 2 filhinhos, 2 filhos, então está ajudando a preencher o vazio também do meu filho. Ele foi usando todas as afirmações de positividade. E eu aqui comigo digo, meu Deus, tem 2 dias que isso aconteceu. Sim, como é que ele está conseguindo trazer paz, assim, esse assunto à baila? É uma questão de saúde emocional. Você entrar e dar tempo ao luto e curtir seu luto, o seu silêncio, a sua serenidade e o seu processamento. Aí ele falou mais algumas coisas que me deixaram assim inquieto. Eu acho que na época, quando eu perguntei isso pra ele, né, ele falou que ele não... ele tomou atitudes rápidas porque ele não queria mergulhar naquilo que era o luto, no que aquilo poderia acarretar para ele. Meu Deus,
Se você não vive o luto, você adoece do seu não luto, você fica cínico, você vai desenvolvendo uma psicopatia familiar, você vai perdendo a bênção da dor, a bênção da angústia, a bênção de todas essas naturalidades pertinentes a perdas importantes. Até Jesus chorou diante de Lázaro, soluçou da presença de Jerusalém. Meu Deus, chorar é graça de Deus para aliviar o coração, para lavar os pensamentos e as emoções. E aí, quando eu fui vendo aquela pressa, eu falei, acho que eu não tenho como ajudar o Daniel. E eu vou me retirar e vou ficar quieto aqui. Aí passa mais um tempo e eu não busquei saber absolutamente nada de coisa alguma. Sim. Eu recebo milhares de WhatsApps. Entrou o WhatsApp dele que eu não vi, porque no tempo que ele estava mal, eu ainda procurava. Daniel Mastral, no meio daqueles montes lá, às vezes eu encontrava o dele, aí eu respondia para dar prioridade por causa da angústia eventual dele. Mas como ele disse que estava tudo bem, estava sendo bem tratado, tinha uma terapeuta cuidando dele, tinha até 2 filhinhos que estavam preenchendo um gap da morte do filho dele, que só tinha 1 ano e não sei o que, era recentíssima. Eu falei, eu não sou assim, ninguém que eu ajude é assim, então, como ele é completamente diferente de tudo o que eu costumo fazer para ajudar pessoas, deixa ele seguir o caminho dele, eu vou ficar quieto aqui. Aí, pois bem, passa um tempo, eu não sei quanto tempo, ele viu que eu não dei resposta nenhuma à queixa que ele tinha feito, de que eu disse que não era amigo dele, isso e aquilo. E aí depois me mandaram a presença dele num podcast, que até me surpreendeu. Ele dizendo, alguém perguntou de mim, ele falou, não, o reverendo Caio foi um homem que me ajudou muito. Eu fiquei um pouco chateado quando ele disse que não era meu amigo, mas se eu encontrar com ele, o cara disse, o que vai acontecer? Ele disse, eu vou dar um abraço, apertar a mão dele, dar um beijo. Aí eu falei, Deus abençoe você, meu filho, continue. Não falei nada a não ser entre mim e Deus. Passa mais 1 mês ou 2, eu estou no meu programa, aí chega uma pessoa... É um desenrolar ainda. Aí vai e pergunta o que eu achava dele não ter dado tempo ao tempo, nem no caso do filho, nem no caso da mulher. E que ele já estava assim, super empolgado com outras pessoas. É que ele já estava se relacionando com a tua mulher. Que estava super empolgado. Eu falei, desculpa, eu não estou querendo falar isso. Eu já salvei muita gente que tomou overdose. Eu não estou aqui de brincadeira, não. Eu já tive experiências que, se eu narrar, eu ia ficar aqui mais 2 horas contando. Onde eu salvei muita gente que tomou super overdoses, 5 caixas de Frontal, não sei quantas de Rivotril, as coisas piores desse mundo. Aí eu via a pessoa não tinha mais pulso, não tinha mais respiração. Eu pegava uma borrachinha com água morna, enfiava até o estômago, ligava toda a força, aí começava a forçar o fluxo do vômito, enquanto eu pegava leite morno, também ia abrindo a boca no funil, jogando lá para dentro, virando a pessoa ao contrário, até tirar o excesso e correr com a pessoa para um centro médico, só para não chegar com ela já morta lá. Mas fazia em casa. Aí eu contei isso. Eu falei, olha, existem coisas numa hora dessa que eu pessoalmente já fiz várias vezes e sei que você consegue salvar a vida da pessoa na maior parte das circunstâncias. Aí pronto. Rapaz, aí nesse meio tempo apareceu lá uma moça que eu não sei quem é, nunca ouvi, só fiquei sabendo agora recentemente, uma menina chamada Luciana, que parece que era sobrinha da mulher dele, da Isabel, Ela que da cuidava Cinti, das coisas. das coisas,
que ele estava acusando de que ela tinha roubado o YouTube dele, o dinheiro dele, não sei o que dele. Eu não sabia de nada. Eu não vou mencionar o nome, mas quando ele veio no programa, em off, ele falou isso sim. Tinha falado que tinha uma pessoa que tinha roubado dinheiro, tinha roubado a monetização que ele tinha nos vídeos e tal. E que, inclusive, o filho dele não teve um funeral adequado por conta desse dinheiro que estava sendo tirado dele. Desviado. É. Aí, pois bem, ele pegou, quando eu vi essa história toda, eu falei, eu vou dizer só o que eu pessoalmente já fiz inúmeras vezes, desde a minha juventude até a minha velhice. Eu já tirei muita gente da morte certa, com procedimentos simples. E agora, se você esperar o processo crescer, dificilmente você vai conseguir reverter depois, né? Que passa de um determinado limite. E eu falei isso e foi só isso. Nunca quis saber dessa moça, nunca me interessei, nunca perguntei. Para ser franco, depois que eu vi que não adiantava dizer nada, porque ele só fazia o que ele realmente desejava fazer, eu parei até de ver os WhatsApps dele. Sim. Eu fiquei mais ou menos 1 ano sem ver nenhum WhatsApp dele. Lá no meu WhatsApp vivo só estavam apagadas as fotos, porque de vez em quando eu tenho que apagar tudo que é imagem, tudo que é vídeo, para o meu celular continuar funcionando. E apago áudios, apago tudo, eu não estou guardando nada de ninguém, a minha vida não tem nada contra pessoa nenhuma. E aí eu olhei lá e só tinha uma coisa escrita, que era de 22 de setembro de 2022. Ele me escreveu dizendo, agora eu sei por que você me rejeitou. Foi por causa da fulana. E eu lá sabia quem era fulana, não tinha tido nada com ninguém, não tinha tido conversa com coisa alguma, não tinha nem conversado na família sobre o assunto. A única coisa que eu fiz foi essa de dizer que nas minhas experiências eu tinha conseguido fazer reversões. E nunca tinha perdido ninguém se eu chegasse na circunstância em que, mesmo já sem respiração praticamente, ou com parada cardiorrespiratória, você ainda conseguia fazer reversões até em casa para correr para o hospital. E parei por aí. Pois bem, essa garota, que ele diz que pegou os bens dele, a monetização dele, começou a declarar guerra a ele. Aí disse, você fez isso com a minha tia. Começou a acusá-lo de ter desejado a morte da tia dela. E aí disse lá o seguinte, o Caio Fábio vai te ferrar. Ela que botou o nome na roda? Caio Fábio tem todos os vídeos, todos os áudios, todas as gravações. Eita. E eu li só nesse dia. Ela escreveu em 22 de setembro de 22, e eu fui ler outro dia. Tem 20 dias que eu li isso, porque me pediram para procurar um... Aí não tinha nada, estava tudo apagado, mas tinha o texto eu não tinha apagado. Aí eu li aquilo e falei, meu Deus, quem é essa moça, essa louca? E o cara ainda me põe disso e diz que foi ela que fez a minha cabeça. E que todas as declarações que eu fiz foi por causa da menina que eu não sei nem quem é. Não sabe nem quem é. E não quero nem saber, eu quero ficar longe disso. Eu sei de que espírito eu sou, e o meu espírito não é de beligerância. Aí, pois bem, olhei para aquilo, fiquei triste demais, aí recebi um comunicado judicial que eu tinha que me manifestar em tantos dias, porque senão eu iria receber um processo de R$300 mil a pagar. Eu e a garota que eu não sei quem é. Porque ela, além de tudo, ela fez muita tolice, muita loucura, essa menina mesmo. Ela abriu um grupo no Telegram, que eu também nunca fui lá, e encheu de inimigos dele, ou de... Montou uma seita ali. Criou uma seita. E ficaram acusando o cara. E eu lá sabia.
Eu não participo de nada, meu amigo. Eu só vejo coisas da minha família, olhe lá. Aí não tinha nada a ver com aquilo. Quando eu recebo o comunicado, aí eu olhei, eu estava aqui com vocês, com o Marcos, meu filho amado, e aí eu mostrei para ele, ele falou, meu Deus, que loucura. Aí eu falei, agora eu não vou ficar assistindo isso. Constituí uma empresa de advocacia, de gente boa. Falei, a única coisa que eu quero é sair disso aqui, porque eu não devia nunca ter entrado nisso. E quem me botou nisso aqui foi essa garota. Não tem nada a ver, porque ele não diz que fui eu que fiz nada, mas a garota que disse que eu iria ferrar com ele. Menciona seu nome, né? E aí, lá fui eu, com base na declaração da menina, me tornei o algoz principal, porque ela me usou para ser validador da tese translocada dela, com a Meu qual eu Deus não do céu. tenho nada a ver. Haja saco. Rapaz, tem que ter uma paciência que eu vou te dizer. Aí os advogados entraram, prepararam, está tudo certo. Eu não vou ter nada a ver com isso, porque é óbvio que eu não vou. Sim. Depois disso tudo, os próprios advogados encontraram falas dele falando bem de mim. Depois desse negócio. Depois desse negócio Aí, todo. tá. E aí eu peguei e falei, olha, cuida lá, porque eu não quero Parece que vai ser gastar pai de novo agora. Tá? preocupação, não quero ter nada disso. Que ele seja feliz. Se ele não precisa de tempo para sentir dor, é problema dele. Se não tem um nervo necessário para ficar exposto para uma gravidade dessa natureza, é problema dele. Não vou me meter nisso. Eu já fiz tudo que eu podia porque eu nem conhecia. Então deixa eu ficar em silêncio. E é o que está acontecendo por aí, eu não estou preocupado com absolutamente nada, minha consciência é completamente tranquila, que eu nunca quis acusá-lo de coisa alguma, nem de não ter dado tempo para casar de novo, nada. Ele faz o que ele quiser, ele é livre. Entendi. E aqui tem um país que, se quiser investigar, investiga. Se não quiser, não investiga. Se acreditou que foi tudo normal, natural e completamente aceitável, tudo bem. Agora, é ele com a companheira atual dele, com a consciência dele, com a vida dos parentes dele e com essa sobrinha que parece que está com uma raiva alucinada, que, para você ter uma ideia, ela ficou tentando falar comigo, eu nunca recebi. Nunca recebi. Aí, como ela viu que eu não iria recebê-la, ele entrou no Instagram da minha filha caçula. Pô, Aí falou, não. teu pai não quer falar comigo, não sei o quê. E aí me acusou de estar cobrindo. Puta, ele te acusa, ele tá do lado dela, ela te acusa, ele tá do lado dele. de estar. E eu ali estou na minha. E aí eu falei, olha, Jesus, o Senhor cuidou de mim a vida inteira, eu não vou me preocupar com nada disso. Tem coisa que acaba se tornando Que ele sabotável. seja feliz,